Eu tive CA de mama em 2020 e desde então eu venho fazendo tratamento. Você se lembra como foi o momento que descobriu o câncer de mama aos 32 anos? Eu me recordo que eu estava trabalhando e eu falei assim, vou ver se o meu exame está pronto, puxei na internet e eu já conhecia os termos técnicos e quando eu vi lá, estava escrito carcinoma, parece que o meu mundo parou, né? Parou para mim, mas todo mundo em volta continuava. E ali naquele momento eu fiquei com muito medo, porque eu tinha uma filha de 3 anos, ela estava com 3 anos na época, e eu achava que eu ia morrer e eu só conseguia pensar nela, o que eu vou fazer, o que vai acontecer com minha filha. E foi assim, um momento muito difícil. Eu até falo que assim, de todo o processo que eu passei, o momento do diagnóstico foi um dos mais difíceis, porque você aceitar é a parte mais complicada. Quais foram os maiores desafios que vieram depois do tratamento? Eu passei por 3 cirurgias, fiz 4 ciclos de quimioterapia e depois bloqueio hormonal. O meu bloqueio hormonal ele vai ser feito por 10 anos, então faltam ainda 5 anos. E com tudo isso eu desenvolvi uma depressão, crises de ansiedade e, consequentemente, ganho de peso. Quando você percebeu o aumento de peso, esse ganho de peso além, o que mudou assim, a forma como você se via? O ganho de peso veio gradualmente e eu fui percebendo e eu tentava fazer várias coisas para poder perder esse peso e eu não conseguia. Fiz vários tipos de dietas que eram restritivas e aí eu não conseguia seguir por muito tempo. Depois ganhava o pouco que eu tinha perdido. Só que chegou um dia que eu vi em uma consulta para poder fazer um check-up e aí o Dr. Marcel me passou vários exames. Quando eu peguei o resultado dos exames, aquilo me assustou, porque eu estava diabética, estava com colesterol alto, triglicerídeos alto. Então, assim, naquele momento eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, né, por mim também. E, mais uma vez, pensando na minha filha, né, porque a mãe é assim, sempre pensa primeiro nos filhos. E porque eu fiquei novamente com medo, até porque a obesidade é um dos fatores de risco, né, para desenvolver o câncer. Então, eu já tive, e de acordo com alguns exames, eu tenho propensão a ter novamente, né, um pouco a mais. Então, eu preciso estar no peso ideal, né, manter minha alimentação correta. E esse ganho aí de 20 quilos a mais, 19 quilos a mais, afetou a sua autoestima, afetou o seu dia a dia? Afetou, eu já acordava com dores no corpo, coluna, perna, eu não conseguia andar muito, porque meu pé doía muito, eu acredito por causa da sobrecarga do peso. A autoestima também, eu já não queria sair mais, eu ia na praia, ficava de saída de praia, então assim, eu tinha vergonha até de ir na academia, porque eu achava que eu ia chegar lá e ia estar todo mundo, né, magro, sarado, e eu tava obesa, então eu ficava com vergonha. E o que te fez te dizer assim, chega, né, eu quero voltar a me sentir viva? Foi mais essa questão mesmo de saúde, né? Porque eu lembro que quando eu tive o câncer, eu coloquei na minha cabeça assim, eu não vou passar por isso de novo, eu não vou passar por isso de novo. Então eu preciso fazer de tudo para não realmente evitar ao máximo. E o que te fez confiar no protocolo de emagrecimento? O protocolo, na verdade, assim, eu já conhecia o Dr. Marcel, a doutora Mariana, né? Já trabalhei com eles em outro local. E assim, sempre confiei muito neles, tanto que eu indiquei aqui a clínica para o meu esposo, para ele vir fazer os exames dele, né, as consultas dele. Eu já confiava nos profissionais e quando eles me apresentaram o protocolo, era uma coisa que assim, que estava já sendo muito falada, né, na mídia, nas redes sociais. Então assim, eu já tinha visto, já tinha estudado um pouco. Juntou, né, a confiança deles com a informação que eu já tinha, que me fez, a partir daí, confiar e continuar. Em que momento você percebeu que você estava começando a ter resultado? Eu comecei a observar, nas primeiras 3 semanas eu já senti um pouco a roupa folgada,
E depois disso aí, eu já fui perdendo peso semanalmente. Você imaginava perder 19 quilos? Não, imaginava perder os 19 quilos. Eu achava que eu ia perder uns 12, 13. Eu falei assim, vou me esforçar bastante para eu conseguir perder essa quantidade. E quando eu fui vendo que foi passando, claro, eu me dediquei muito, porque assim, eu pratico atividade física todos os dias, né? Então eu mantenho o plano alimentar que a Carla passou para mim. Assim, eu tento errar o mínimo possível, né? Que é difícil também a gente não errar, vou ser sincera. Mas assim, eu me cobro muito em relação a isso. E aí as coisas foram ficando mais fáceis, né? Claro, com a medicação, a alimentação e a atividade física. Você mencionou que você tem ansiedade, né? E você descontava essa ansiedade na comida. Como que tá hoje? Eu faço tratamento, né? Já faço um acompanhamento de alguns anos com o psiquiatra, mas eu também fiz, dentro do protocolo, eu tive uma consulta com o Antônio, né? Que é o psicólogo aqui da clínica, e aí nós identificamos algumas questões que eu precisava trabalhar. E aí eu fiz um pacote com ele, para poder trabalhar essas questões que me ajudaram bastante. E o que isso mudou, assim, na sua forma de ver a comida? Eu acho que, assim, o protocolo todo, em geral, mudou completamente. Porque hoje eu vejo a comida, eu não vejo ela como mais um escape. E eu hoje, assim, eu como se eu tenho vontade de comer, por exemplo, determinado alimento, mas eu aprendi que eu não preciso comer muito. Porque antes eu achava, eu quero comer um pedaço dessa pizza e eu comia 4 fatias. Hoje eu como uma fatia e aquilo me satisfaz. Tanto satisfaz a fome quanto a vontade de comer. E o que mais te emociona quando você se olha no espelho? Eu vejo uma Amanda lá de 6 anos atrás, que eu não estava reconhecendo mais. Né? Meu corpo mudou muito, não só pelas cicatrizes da doença, do câncer, mas pela obesidade mesmo. Hoje eu estou mais disposta, eu consigo caminhar mais, eu consigo brincar com a minha filha, e isso me emociona muito. Se você pudesse resumir tudo isso em uma única frase, o que você falaria? Eu acho que a gente sabe, né? Nós temos a informação de que de todos os riscos que os fatores externos trazem para a saúde, né? Principalmente de um paciente oncológico. E praticar atividade física, controlar a alimentação, são coisas essenciais. Eu acho que isso é muito válido deixar aqui, né? Como dica. E a atividade física faz um bem danado pra gente. Dores que eu sentia por causa de medicamento, eu não sinto mais. Então, eu tenho falado bastante, porque eu conheço bastante mulheres que passaram pelo câncer, né, ou estão passando pelo câncer de mama, e eu falo para elas da importância de ter uma vida saudável, né, e de praticar atividade física durante e após, né, o tratamento. Então, eu acho que a minha dica é essa. E para quem também, né, tá passando nesse momento pelo que eu passei em questão da obesidade, eu acho que, assim, a gente precisa procurar forças em todos os lugares. A minha força, a minha motivação foi minha filha, sempre foi minha filha. E quando eu vi meus exames, eu falei, peraí, eu preciso estar aqui por ela, né, durante um bom tempo, então eu preciso mudar. Então procure dentro de você, procure na sua família alguma coisa que vá te ajudar, te motivar a seguir em frente e se levantar. Sim. Protocolo representa o que hoje na sua vida? Uma vida nova, né? Aqui parece que eu tenho uma nova Amanda que renasceu. Eu renasci e estou muito feliz, né, de ter participado do protocolo, de ter aceitado, né, abrir meu coração e seguir.